Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre as ações que os analistas estão mais otimistas para esse mês de junho e por que eles estão tão animados. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Salles, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação e conhecimento para te ajudar a investir melhor, fazer o seu dinheiro render. E bora lá descobrir quais são essas ações que os analistas estão tão otimistas e vamos explorar um pouco do racional por trás disso. O que na visão desses analistas fazem com que essas ações tenham bom potencial de valorização. Bom, a primeira ação que tem mais recomendações de mais analistas de mercado para esse mês de junho é a ação Vale 3, a ação da Vale Mineradora. E esse caso é muito fácil entender o porquê. Com preço de minério de ferro lá em cima, com dólar alto em relação ao real, a mineradora vem entregando recordes de receitas e de lucros, com uma distribuição cada vez mais forte e metas de produção cada vez mais arrojadas. A ação certamente valorizou bastante nesses últimos anos, inclusive entregando uma valorização mais de 10 vezes dentro de 4 anos e meio, mas ainda os analistas seguem bastante otimistas com esse papel, já que no cenário atual é um cenário muito favorável para a mineradora. Uma segunda ação que tem muita recomendação de vários analistas de mercado é a nossa conhecida Petrobras. E também não é muito difícil entender porque os analistas estão tão otimistas com a empresa. O Brasil, nesse primeiro trimestre de 2021, superou as expectativas de crescimento, crescendo seu PIB em relação ao trimestre anterior mais de 1,2%, onde a expectativa de mercado apresentava um certo consenso em 0,8%. Apesar de que a diferença parece, à primeira vista, muito baixa, isso faz uma diferença em relação aos resultados futuros da Petrobras, que é muito beneficiada com o aquecimento da economia. Um outro ponto também é através da vacinação da população brasileira, onde uma reabertura completa da economia vai trazer uma maior movimentação, mobilidade e um aquecimento cada vez maior da economia. E isso puxa também o consumo de combustíveis. E um outro ponto também muito forte é o reajuste dos preços dos combustíveis, que foi inclusive bastante acentuado desde o início do ano. E isso puxa tanto as receitas quanto a lucratividade da Petrobras lá para cima. E isso muito provavelmente vai ser refletido também nos preços das ações. Com isso, a gente tem um cenário bastante favorável para as ações da Petrobras no curto prazo. E muitos analistas seguem dentro dessa tendência. Uma terceira ação bastante recomendada, na verdade houve praticamente um impacto técnico, que é o Itaú ou o Bradesco. Os dois dentro do setor bancário são bancos tradicionais. E na visão dos analistas, uma tendência de aperto monetário partido pelo Banco Central, com sua política de aumento de juros no curto prazo, onde muitos economistas veem uma Selic acima de 5%, outros inclusive acreditando até 6% dentro desse ano, para controlar uma inflação maior na economia, é um cenário positivo para os bancos, porque aumenta o spread bancário, ou seja, aquele ganho de receita que o banco tem com a intermediação financeira entre o poupador, aquele que deixa o seu dinheiro no banco, com o tomador, que é aquele que pega o crédito, pega o empréstimo. Com spread maior, os bancos lucram mais e isso favorece os preços das ações. Um outro ponto positivo no cenário atual brasileiro, que a gente está vivendo uma expansão de crédito. Uma grande parte dos bancos aumentaram no último ano a sua carteira de crédito total, quanto de empréstimo eles concederam. E isso também aumenta a receita de juros dos bancos e com a inadimplência controlada, a gente consegue ver uma lucratividade dos bancos maiores nesse ano. Então, também existe um cenário muito favorável para o setor financeiro no Brasil. Uma outra ação bastante recomendada nesse mês de junho é a Multiplan, ação Multi3. A sua principal atividade é na gestão de shopping centers. Então, também é beneficiada com crescimento econômico e principalmente com relaxamento das restrições de isolamento social, sendo que a necessidade de fechamento e a restrição de mobilidade está sendo cada vez mais pontual, principalmente por causa da vacinação da população. Então os analistas estão bastante otimistas com esse cenário e muito provavelmente
irão melhorar bastante os resultados da Multiplan, inclusive de outras empresas também nesse setor, que foi certamente um dos setores mais afetados por causa da pandemia. E a quinta ação que eu vi mais recomendações, também houve um empate. Muitos analistas otimistas com as lojas Renner, LREN 3 e outros com as lojas Marisas. Mas basicamente o racional é o mesmo. Essas duas empresas do setor de varejo de roupas, elas também foram muito afetadas por causa da pandemia e as restrições de mobilidade. Uma grande parte das suas vendas, uma grande parte da sua operação é através de lojas físicas. E também uma grande parte dessas lojas físicas ficam dentro de shoppings. Então houve momentos do ano passado, inclusive também nesse ano, que mais de 60% das lojas foram fechadas através de medidas para contenção do vírus. Então, certamente, dentro do setor de varejo, essas duas empresas seriam uma das mais beneficiadas com o relaxamento das restrições de mobilidade social, já que, como eu já falei, grande parte das suas operações e da sua receita vem das lojas físicas e há uma necessidade de contenção do vírus para alavancar essas operações. Então, dentro de um cenário onde a gente está vendo cada vez uma maior parte da população sendo vacinada e a gente está vendo também um crescimento do PIB acelerado no primeiro trimestre e que deve continuar nos próximos trimestres, essas duas empresas que vêm sofrendo bastante na pandemia devem ver os seus resultados melhorarem bastante. Eu fiz um vídeo recente das lojas Renner. E caso você queira inclusive saber um pouco mais dessa empresa, uma análise um pouco mais profunda, você pode ficar sabendo aqui, ó, clicando nesse card. A intenção desse vídeo, na verdade, pode ser mais como um insight. Você entender um pouco mais da visão do mercado. E caso você tenha interesse em algum case de investimento, você pode pesquisar mais a fundo algumas dessas empresas que eu citei. Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram comentar alguma ação ou alguma carteira recomendada de alguma casa de análise ou de alguma corretora, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. É postado aqui 2 vídeos na semana que podem te ajudar a ganhar dinheiro com seus investimentos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.